Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o primeiro livro da série Os Lobos de Esther, da autora Janice Grisleri. Então, bora lá! Cheguei, aventureiras, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. E é com muito prazer que eu apresento para vocês o primeiro livro da série, que é A Herdeira. Aqui vamos saber da história em 495 páginas. Digo para vocês, se vocês são apaixonados pelo mundo de lobos e fantasias, vocês vão se apaixonar logo no primeiro livro. No segundo, então, vocês vão se render completamente. Mas se por acaso você não é adepto a esse tipo de livro, ao mundo da fantasia, peço para vocês, dê uma chance. Dê uma chance que você não vai se arrepender. Então aqui eu venho apresentar para vocês o Noah. O Noah, ele é o alfa da Alcateia. Porém, lá no passado, eles foram traídos por um dos seus. Eles foram capturados, eles serviram de cobaia. Então, todos os que foram capturados, eles acabaram sendo separados, indo para inúmeros laboratórios escondidos. O Noah, mais os que estão ali com eles, acabou saindo desse laboratório com a ajuda do pai da nossa Esther, que vai entrar na história. O pai da nossa Esther, então, ele cuidou de todos eles, ele criou essa fortaleza, ele acabou acolhendo como parte da sua família. Mas, para isso, ele acabou deixando de lado a sua esposa e sua filha, fazendo com que todo mundo acreditasse que ele havia morrido. A sua filha Esther, por sua vez, ela continuou ali vivendo com a sua mãe após a perda do seu pai, que foi há 8 anos atrás. Depois ela teve que conviver com a sua mãe doente, com a morte da sua mãe, e ainda ela teve que lutar para conseguir a sua casa, conseguir a sua clínica veterinária e viver sozinha. Porque ela não tem mais ninguém nessa vida, a não ser uma amiga. Só que as coisas mudam a partir do momento que o pai dela falece de verdade e ela precisa assumir o lugar dela. Assim, ela é chamada para cuidar de um animal fora da cidade. Chegando lá, ela se depara com uma fortaleza, ela se depara com um lobo de verdade, que é bem diferente do lobo a qual todo mundo está acostumado. E ali, o Eric, que é o Beta, que é o que está no segundo no comando, ele acaba contando toda a verdade para nossa Esther. Ela tem ali vários sentimentos ao mesmo tempo. Ela tem um sentimento de raiva do pai dela, porque afinal de contas, o pai dela mentiu para ela, decidiu entre eles, ao invés dela e da mãe dela, não quis levar ela para junto deles. Ela tem ali um misto de incredulidade, porque como assim, gente, isso não pode acontecer. Lobos que viram homem, homem que vira lobo, isso não existe, isso é coisa muito fantasiosa. Então, ela tem ali um desespero total, para falar a verdade. Ela decide que ela vai continuar cuidando daquele lobo, mas ela não quer mais nada em relação a eles. Que tudo que o pai fez, tudo que o pai deixou, podem ser deles. Ela não quer nada. Porém, quando ela está saindo da propriedade, ela acaba se deparando com Noah. Noah, gente, então, pelo fato que ele ficou muito tempo junto com os demais nesse laboratório e quando eles foram capturados, ele acabou perdendo a sua primeira companheira. Então, o Noah é uma pessoa assim totalmente descontrolada, uma pessoa totalmente antissocial, uma pessoa totalmente totalmente reclusa. E isso faz com que as coisas não caminhem como deveriam se caminhar, porque ele é o alfa, ele tem que estar à frente. E foi por conta disso, por ele ser tão disperso, por ele estar tão assim, recluso na sua dor, que o Eric toma essa decisão de trazer a nossa Esther, mas ele não avisa pro Noah. E com isso, o primeiro encontro dos dois é muito complicado, porque ele ataca ela, ele é rude com ela. Gente, o negócio fica tenso. E depois você vai descobrir por que ele trata ela dessa forma. Quando os lobos nascem, automaticamente, a alma deles é dividida em duas. Então, um dia, não se sabe quando, as almas vão se encontrar. E aí sim, ele vai viver com a sua companheira de verdade. A primeira ele escolheu porque por ser no alfa ele tinha que ter uma companheira. Então ele escolheu aquela uma, mas isso não quer dizer que ela era realmente a mulher da sua vida, que ele era a mulher que estava destinada para ser sua. E quando ele conhece a Esther, que aí vem no decorrer da história, você vai descobrir que todos eles protegiam a Esther de alguma maneira. Então ali ele percebe que ela é a companheira dele de verdade, mas ele não aceita. Ele não aceita por ela ser humana, ele não aceita porque ele era apaixonado pela que faleceu. Então ele
não aceita, ele prefere ficar ali na sua dor. Então, por isso, ele acaba sendo rude com ela. A interação deles é muito intensa, a interação deles é muito complexa. Tem a questão que eles, quando se transformam em lobos e depois em humanos, eles ficam nus. E para eles isso é normal, isso é de boa, eles não têm problema com isso, eles não olham com cobiça. Mas para nossa Esther é muito complicado. E lembrando que todos os lobos machos são um espetáculo da natureza, são aquela coisa maravilhosa. E toda vez que ela olha para um, claro que o nosso Noah vai rosnar. Porque por mais que ele não queira ela como sua companheira, ele não consegue cortar essa ligação. Então ele sente ciúme dela, ele rosna por conta disso, ele rosna porque ela é muito rebelde, então ela fala não para ele inúmeras vezes, ela faz coisa que ela quer e não que ele quer. Então é muito divertida a relação dos dois. Ela não vai morar ali com ele, que ela fala que ela não quer viver naquela mansão. Então ela fica indo para casa dela e fica indo ali. Ela vai se inteirando muito mais sobre a história deles, sobre mais coisas sobre o pai dela. E assim eles vão se aproximando. Então, conforme eles vão convivendo, todos os lobos ali existentes já se apaixonaram por ela, pelo jeito que ela é, pelo jeito que ela trata todo mundo. Então, ali eles estão realmente formando uma família. Tem duas questões. A primeira questão é que eles têm um tempo determinado, porque eles estão construindo uma fortaleza maior, mais segura na Grécia. Então, ali eles estão por um tempo, até que tudo lá fique pronto, e eles têm que ir embora. Então, já tem essa questão para a nossa Esther ter que trabalhar. Ela vai ficar ali ou ela vai embora com eles? O que ela vai decidir? A segunda questão é que a atração que eles sentem um pelo outro é muito forte, porque eles são almas gêmeas. Eles são um só. E com isso vai ser difícil, gente. Não tem como. Eles vão se render à paixão. E a rendição à paixão é muito intensa. A rendição à paixão é muito selvagem. Não vai ser logo de cara, vai demorar um pouquinho. Mas vai ser algo assim muito caliente. Algo assim muito que você vai falar assim, caraca, hein? Que fôlego, e olha que ele sabe muito bem o que tá fazendo, deixando ela assim mais apaixonada ainda. Só que como eles estão buscando novos laboratórios para poder recuperar todo o seu povo, eles vão conseguir uma pista. Nessa pista eles acabam indo e lá vai acontecer combate, lá vai acontecer muita coisa desagradável, lá a gente vai ter algumas descobertas. E quando eles retornam, então vai ter o primeiro embate mais sério entre a nossa Esther e o nosso Noah. Todos os lobos, fêmea ou macho, quando eles entram em batalha, eles entram em frenesi. E esse frenesi faz com que eles tenham um tesão muito forte. E eles têm que, não é transar, é acasalar, como eles costumam dizer, para poder aliviar aquilo lá. E todos aqueles que são vinculados de alguma maneira, eles necessitam disso. E como ele sabe que se ele pegar a Esther nesse momento, ele não vai conseguir deixar ela aí enquanto ele não se acalmar, então ele evita estar perto dela. Porque ela tem que cuidar dos outros que estão feridos. E aí, gente, ela vai entender tudo errado essa situação. Ela não vai entender o motivo que ele está se afastando. Ela vai entender tudo errado. Ela vai ficar chateada com ele. Vai ser um pega pra capar. Com essa chegada desses novos integrantes, né, com esses novos membros da família, então a gente vai descobrir mais algumas coisas. Entre esses que foram salvos, vai ter ali a irmã da primeira companheira do Noah, que na cabecinha dela, ela deve ser a tomar o lugar da irmã, e não essa humana, que ela não aceita muito bem isso. Então a Esther vai ter problema com isso, fazendo com que o Noah também tenha muitos problemas, porque ele, por ser o alfa, ele tem que manter todos ali unidos, mas ele também tem que proteger a sua companheira. Uma coisa que fica clara é o seguinte: desde o primeiro momento ele falou para ela que para ela se transformar em loba precisaria de 2 mordidas. Aonde ele iria morder ela, iria passar magia para ela e assim ela se transformaria. Mas que ele só iria fazer isso quando ela decidisse, que ele jamais iria fazer isso sem que ela desejasse. Como ela ainda tá meio confusa, ela sabe que tá apaixonada por ele, ela sabe que tem essa ligação por ele que ela não consegue explicar, mas ela tem certeza que ela não quer ser loba, pelo menos nesse primeiro momento. Ela quer continuar do jeito que tá. Lembrando que ela tem que decidir se ela vai ou não ainda pra ilha, gente. Porque agora que ela tá apaixonada pelo Noah, como é que ela vai fazer? E ela vai sem se transformar? Como é que vai ser isso? Né? Então, ela tá meio confusa nesse sentido. Mas com esse último resgate que eles fizeram, então acabou, como eu falei pra vocês, tendo alguma descoberta. Tem ali um dos traidores. Esse traidor, ele acabou encontrando a sua companheira nesse cativeiro.
E ele vem invadir a fortaleza do Noah para tomar sua companheira de volta. Mas essa companheira não quer saber dele. E o Noah não vai entregá-la. E nesse ponto, gente, então vai ter mais um embate, vai ter mais um... Gente, é bem intensa, porque ali você vai ver que tem lobos que é fiel ao Noah, mas tem lobos também que é fiel àqueles que traíram a família. Então, o embate vai ser muito intenso. E nesse embate vai sobrar também para nossa Esther. Nossa, gente, fica muito intenso. O Noah, ele entra em desespero, porque nesse momento ele já aceitou ela como companheiro dele, nesse momento ele já quer ela do lado dele. E ali, olhando toda a situação, ele percebe que ele vai perder ela para sempre. E ele não vai conseguir viver sem aquela mulher. Ele não vai conseguir seguir em frente. Então ali ele toma a decisão de mordê-la, sem o consentimento dela. Quando as coisas se normalizam, gente do céu, ele tem que enfrentar a fúria dela. Porque ele prometeu que ele não ia fazer isso. Ele prometeu. E junto dessa fúria toda dela, e junto dessa indignação dela, e junto dessa confusão toda que vai se estabelecer ali por saber de mais algumas coisas, é que ele acaba indo para a ilha e deixando ela para trás. Deixando que ela decida o que ela quer da vida. Se ela quer ficar ali, se ela quer ir para a ilha, se ela quer ser transformada, se ela não quer, que ele não pode tomar essa decisão por ela. Por isso que ele acaba se afastando, para que ela possa decidir realmente o que ela quer da vida dela. E não vai ser fácil. Porque, cara, ela gosta dele, mas largar tudo. Tudo o quê, minha filha? Você não tem nada para largar também, né? E entrar de cabeça nisso, ela já gosta de todo mundo ali. Ela sente ali uma família, mas é um passo muito grande a se dar. Então aí a gente vai ter o desfecho da história no qual ela vai decidir o que ela quer na vida dela. Gente, é assim, 495 páginas? É muita coisa? Não é muita coisa. Porém, é muito acontecimento. É muito. A história não é parada, não, ela flui. Ela flui muito rápido. E eu não consigo falar muita coisa pra vocês. Falar a verdade, esse vídeo aqui eu fiz ele longo. Mas eu sei que na hora que eu tiver que editar, eu vou ter que tirar muita coisa, porque eu não posso ficar dando spoiler. Porque eu não posso ficar contando muita coisa. Isso tá me irritando de um nível que vocês não têm ideia. Porque a história é muito boa. E eu queria contar muita coisa. Gente, tem cada detalhe, tem cada... Ai, mas eu não posso contar. Então, assim, eu convido vocês a estarem vindo. Lê esse primeiro, que é a Herdeira, lembrando que vocês têm que ler na sequência, porque senão não vai entender perfeitamente a história. Então eu convido vocês para estar lendo a Herdeira, lembrando que, por mais que a história ela seja assim, sobre a Esther, entrando nesse mundo, conhecendo esse novo mundo e conhecendo o seu companheiro, que é o Noah, teremos também vários personagens que a gente vai descobrir que eles são os protagonistas dos próximos livros. Então já começa aqui um pouquinho de cada história, para quando você chegar lá no livro desses personagens, você entender um pouquinho mais sobre ele. Então eu vou deixar vocês aqui com essa dica maravilhosa, agradecendo muito a sua companhia, pedindo, por favor, dê uma chance se você não é adepto ao mundo de fantasia. E no próximo vídeo eu trago para vocês mais sobre essa série que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Beijos, ficam com Deus e até a próxima!